Bom, pessoal, sou a doutora Maria Fernanda, médica psiquiatra, e hoje a gente vai conversar sobre um tema muito importante, que é a fobia social, ou transtorno de ansiedade social. Para começar, é importante entender que a fobia social, ela faz parte dos transtornos de ansiedade. E o que as pessoas sentem, né? Quais são os sintomas? Você quer saber um pouquinho mais? Vem comigo nesse vídeo. Pessoal, a fobia social é um transtorno onde a pessoa sente uma ansiedade muito intensa, mesmo em situações onde não tem nenhum perigo real. Então, os quadros de fobia, né, é um medo excessivo. E por conta desse medo, muita gente acaba evitando, enfrentando situações com muito desconforto. Então, exemplo de fobia é o medo de aranha. A pessoa reage de uma maneira exagerada quando ela vê uma aranha, muito mais do que a maioria das pessoas. Ela pula, às vezes ela pula do prédio sem pensar que pular do prédio vai fazer mais mal para ela, ou sai correndo na rua sem olhar se está vindo o carro, por aquele medo gigante que ela tem daquele animal. Agora, no caso da fobia social, o medo, ele é um medo muito intenso, mas é de ser observado ou julgado por outras pessoas. Então, isso faz com que a pessoa evite situações sociais, como ir para festas, falar em público. Eu tenho pacientes que não conseguem participar de eventos sociais porque eles acham que está todo mundo olhando para eles. Os meus pacientes fobia social, eu já sei, eu falo, você chega na festa, imagina, eu sou o primeiro a chegar, senão eu nem vou. Porque assim, eles têm que chegar antes para as pessoas verem eles do que sabe aquela coisa de chegar e todo mundo parar e olhar para você? Nossa, para eles é terrível. E eles também podem ter dificuldades, por exemplo, para assinar documentos na frente de pessoas que eles não conhecem, ou de apresentar os trabalhos, seja na escola ou na faculdade, seja um PowerPoint ali no trabalho. Só de pensar nessas situações, a ansiedade já começa a aparecer, mesmo que esteja longe. A festa é lá em novembro, ele vai ter que ir, ele já começa a ficar desesperado. Eu tenho uma pessoa, um paciente, ela recebeu uma homenagem, tá, para os 10 melhores profissionais da faculdade. Ela não foi. Ela falou, só de pensar, eu inventei uma desculpa, olha só o que ponto eu cheguei, eu inventei uma desculpa para não ter que ir, porque pensar em ir já me fazia sofrer, já me fazia ficar desesperado, por mais que fosse uma coisa para me valorizar, para me elogiar, tá? Então a pessoa, ela começa a ficar pensando as piores coisas possíveis acontecendo. Então, mas se eu ficar sem assunto numa conversa com alguém importante, e se eu fizer algum erro, e se eu cair, e se todo mundo ficar rindo, e se eu virar meme, e se agora correr isso na internet. Então, a principal preocupação para indivíduos com fobia social é o medo deles serem avaliados negativamente ou de se envergonharem em interações sociais. E se você não conhece o canal, não deixa de se inscrever, seja muito bem-vindo. E o transtorno vai poder se manifestar de várias formas. Desde uma ansiedade social generalizada, então que várias situações sociais são temidas, até formas mais específicas, tipo, não, o meu negócio é só falar em público. Eu tenho um paciente que ele conversa com as pessoas, às vezes num ponto de ônibus mesmo que ele não conheça e tudo mais, mas se ele vai falar com pessoas acima dele, com o chefe, com o gerente, com o coordenador, ele fica vermelho na hora. Nos casos mais graves, a fobia social, ela pode afetar a autoestima da pessoa, que passa a ter muito medo da opinião dos outros e a sentir sintomas físicos, sabe? Fica vermelho, como eu falei, começa a suar muito, aí eles percebem que tá suando, que já tá molhando toda a roupa, aí que eles ficam mais preocupados, aí que eles suam mais, e aí eles podem ter enjoos, tem pacientes que chegam a vomitar, tremores ou até uma sensação de que eles vão desmaiar. Esses sintomas, eles são tão desconfortáveis e tão intensos que muitos pacientes vão procurar primeiro médico dermatologista, cardiologista, antes de perceber que o problema está na ansiedade nessas situações sociais. Outro ponto importante é que depois do evento, né, então aconteceu lá o evento, eu fui para receber a homenagem na minha faculdade. A pessoa com fobia social, ela fica relembrando o que aconteceu, mas focando só nos aspectos negativos. Então, vamos supor que ela foi lá, ela foi falar obrigada, no final ela falou obrigado. Pronto. Ela vai ficar pensando o tempo todo, ela vai ficar repetindo aquilo na mente dela. Ai, meu Deus, eu tropecei aquela hora no tapete, todo mundo viu. E aí ela consegue deixar isso tão forte que ela passa a desvalorizar os momentos bons, como quando ela conversou com amigos, ou contou uma piada e todo mundo riu, ou que de todos os homenageados ela foi a mais elogiada e assim por diante. As situações mais temidas por quem tem fobia social são comer ou beber em público,
falar em público, entrar no ambiente, como eu falei, onde já tá todo mundo sentado, conversar com estranhos. Tem gente que assim, eu tô perdido, eu não vou perguntar, porque eu não consigo. Como eu falei, assinar às vezes documento na frente dos outros. E aí você pode estar se perguntando, tá, Maria Fernanda, mas isso daí não é timidez? Qual que é a diferença entre os dois? Gente, a timidez é algo que é comum, mas ela não prejudica tanto a vida da pessoa quanto a fobia social. Uma pessoa com timidez, mesmo tímida, ela consegue ter amigos, ter emprego, interagir em várias situações. Já a fobia social, não. Ela causa tanto desconforto que a pessoa evita oportunidades, como eu falei, ela não foi receber o prêmio, como emprego dos sonhos, tem pessoas que vai ter que entrevistar em inglês e um monte de gente olhando, não vou. Porque eles sabem que eles vão ter que se comunicar muito, ou porque eles sabem que vão estar muito expostos, tá? E aí você pode falar, tá, Maria Fernanda, então a fobia social não é tão comum, né? E aí que você se engana. A prevalência da fobia social, ela é notável, ela pega até 13% dos indivíduos em algum momento das suas vidas. Geralmente começa na infância, mas é mais ali na adolescência, no início da vida adulta que esses sintomas vão ficar mais evidentes. A fobia social, ela pode ser causada por fatores genéticos e pela experiência de vida das pessoas. Então não é um único fator que vai desencadear isso, é uma confluência de fatores. E a gente tem que tratar, gente, é muito importante tratar a fobia social, porque muitas pessoas acabam recorrendo a álcool ou drogas para lidar com ansiedade e situações sociais. Eu tenho pacientes que só conseguiram, eu tinha que beber, senão eu não dava conta. E ela frequentemente tem comorbidade, quer dizer o que? Ela acontece junto com outras condições psiquiátricas. Então as pessoas podem ter, além da fobia social, transtorno de ansiedade ou um abuso de substâncias, como eu já falei, ou mesmo TDAH. Muitas vezes a gente acha que o paciente, ele só é desatento e na verdade ele tem a fobia social associada. A avaliação da fobia social normalmente envolve entrevistas clínicas, avaliações comportamentais, questionários de autorrelato e alguns diários de monitoramento. Quais são os tratamentos eficazes, né? Eles vão incluir a farmacoterapia, que é o uso de remédios, e a terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. Tá? Tem outras terapias que também vão ajudar, mas com evidência que os estudos mais mostram é a TCC. As opções farmacológicas com eficácia demonstrada são os inibidores seletivos da captação de serotonina, paroxetina, sertralina, fluoxetina, fluvoxamina, estalopram. Eles são considerados, os tratamentos de primeira linha, porque eles têm uma alta eficácia e são bem toleráveis. Nós podemos usar os imaus também, que são inibidores da monamina oxidase, mas são antidepressivos que a gente tem que tomar um cuidado maior porque eles interagem com muitas comidas, podem influenciar na pressão, na parte cardíaca. E quando necessário, a gente pode usar os benzodiazepínicos, que é frontal, Rivotril, Lexotan, Bromazepam, que eles podem ali ser particulares para uso a curto prazo ou para uma ansiedade situacional, tá? Só que como eles têm um potencial para dependência, abstinência, a gente limita o uso deles por muito tempo. Outros medicamentos, como os inibidores seletivos da captação de serotonina e noradrenalina, como venlafaxina, ou ligantes alfa-delta, como por exemplo gabapentina e pregabalina, quem usa para dor, né, também podem ter um benefício. Beta-bloqueadores, o propanolol é um remédio para pressão alta, mas quando a pessoa acelera muito o coração, fica muito nervoso, sua demais, a gente dá para ele tomar antes de alguns eventos importantes e ele consegue controlar um pouco mais esse desconforto. Tem estudos que mostram, gente, que a combinação da medicação com a terapia é o que vai ter os melhores resultados. Então, a abordagem da terapia cognitivo-comportamental vai envolver o quê? A reestruturação cognitiva. Então, a pessoa vai identificar e desafiar os pensamentos ou as crenças negativas relacionadas a essa situação social, ou a exposição em vivo, que tem o quê? Tem uma exposição gradual e sistemática nas situações, sociais temidas para diminuir os comportamentos de evitação e ansiedade, e também o treino de habilidade social. A pessoa às vezes não sabe como falar, não sabe como se comunicar, a gente vai treinar isso com a pessoa e todas elas trazem benefícios significativos. Importante, se você acha que o seu filho tem dificuldade de interagir com outras crianças, ou vai ter festa e ele evita de ir por receio, por vergonha, pode ser importante investigar se tem algum problema social por trás. Quanto mais cedo a gente identificar e tratar, melhor vai ser para o desenvolvimento social da criança.
Bom, pessoal, eu espero que essa explicação tenha te ajudado. Se você acha que se identifica com esses sintomas, procure ajuda psiquiátrica. Semana que vem eu volto com mais um tema para vocês. Nos vemos no próximo vídeo.